O Brasil está passando por um dos maiores momentos de instabilidade política e econômica da história, isso aí ninguém nega. E nesse momento aí o que mais a gente vê são notícias negativas aí, nos jornais, rádio, tudo que você escuta retrata essa incerteza aí no mercado muito grande. E isso deixa o investidor iniciante meio perdido, porque ele fala, caramba, eu começo a investir agora ou eu espero um pouco as coisas se acalmarem para eu ter aí uma visão um pouco mais clara? Então se você já se fez essa pergunta, cara, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar que isso aqui que a gente está vivendo hoje, essa incerteza, pode ser a sua maior oportunidade da vida como investidor. Então não marca não, já clica no sino aí para se inscrever aqui no canal, deixa aquele like na parceria também, para você seguir acompanhando tudo aqui. Bom, mas e aí? A gente deve começar a investir agora ou seguir investindo no meio dessa baita turbulência, de muita incerteza no Brasil, ou a gente deve dar uma segurada, esperar um pouco, esperar as coisas se acalmarem, para ver que rumo o Brasil vai tomar, e aí sim, depois disso, a gente retoma os investimentos? Ou mais, será que a gente deve sair da bolsa nesse momento, vender tudo e ficar de fora olhando para quando melhorar um pouco o cenário, a gente entrar de novo? E eu vou responder essa pergunta com dados históricos, que é a melhor ferramenta que a gente tem. O futuro nós não sabemos, principalmente um futuro de longo prazo, mas em compensação, a gente consegue ver exatamente o que aconteceu em situações parecidas no passado. Então, dito isso, quem se lembra de 2015? Para quem não lembra, eu vou contextualizar 2015 aqui, para você ver a situação que a gente vivia e o que aconteceu depois. Em 2015, o contexto econômico também era muito ruim. Para você ter uma ideia, a inflação, que é o nosso IPCA, fechou em 10,67%, muito acima da meta, que na época era 6,5%. Quase 11% de inflação, isso é muita coisa. Para você ter uma ideia, hoje a gente está em torno ali de 5%. E aí, assim como hoje, o Banco Central subiu a Selic para 14,25%, para conter essa inflação aí que estava altíssima. E não só isso, em 2015 a gente teve também uma recessão profunda. O PIB caiu aí cerca de 3,8%. Isso aqui a gente está falando do governo Dilma, tá? Para você se situar aí. E aí no meio disso tudo ainda surgiu o escândalo da Lava Jato. A operação expôs toda a corrupção que estava acontecendo na Petrobras, nas empreiteiras, e isso abalou completamente a confiança do mercado. E aí depois, para fechar o pacote com chave de ouro, veio o impeachment da Dilma. E aí com toda essa bagunça, o dólar disparou, chegou a bater R$4 em setembro de 2015 e a Bolsa Brasileira derreteu. O Ibovespa caiu, para você ter uma ideia, para casa dos 38 mil pontos, um dos piores níveis da década. E aí o que você faria se você estivesse vivendo lá em 2015? Você ia pegar o seu suado dinheirinho e investir na Bolsa Brasileira no meio desse caos absoluto? Ou você ia esperar melhorar? E para te ilustrar aí, eu vou trazer 3 exemplos para você ter uma ideia aí do que aconteceu. Então o primeiro deles, eu vou trazer aqui Banco Itaú, que para mim é o banco mais sólido privado aqui que nós temos. Em abril de 2015, antes da crise ter estourado, Itaú estava cotado aí a 21,53. E aí a crise veio se desenrolando ao longo de 2015 e Banco Itaú veio caindo junto com a crise. Ele chegou, para você ter uma ideia, em janeiro de 2016 a R$ 12,86. Olha só, ele caiu de 21 para 12, uma queda de aproximadamente aí 40% no valor da companhia. E o que aconteceu depois? Olha só, em fevereiro de 2018, 2 anos depois, Banco Itaú estava cotado a R$ 32,12. Então olha só, janeiro de 2016 ele caiu para R$ 12. 2 anos depois ele foi para 32. Gente, você já imaginou você pagar R$ 12 em Banco Itaú e 2 anos depois ele ir para 32? A crise faz isso. Agora vamos pegar aqui Petrobras, que foi de longe a mais afetada, porque toda a sangria de toda aquela corrupção girava ali muito em torno dela. Então, antes da crise, em setembro de 2014, Petrobras estava cotada a 22,82. E aí veio aquela grande crise, aquele grande escândalo de corrupção e tudo mais envolvendo a Petrobras, e ela derreteu. Olha só, para você ter uma ideia, no começo de 2016, sabe quanto a ação estava valendo? R$4,41. R$4,41. E nessa época, muita gente dizia que a Petrobras ia quebrar. E olha que assim, fizeram muita força para isso mesmo. Mas aí passou essa grande crise, as coisas foram ali se encaminhando. E sabe para quanto a Petrobras foi? 2 anos depois, em maio de 2018, ela saiu de R$4,41 em 2016 e foi para R$25,65.
É isso mesmo que você ouviu, você não está errado não. Ela saiu de R$ 4,00 para R$ 25,00 em 2 anos. Quem teve a manha de comprar a Petrobras, quem teve o sangue frio para comprar a empresa quase quebrando a R$ 4,00, viu seu patrimônio aí mais do que quintuplicar em 2 anos. Agora vamos pegar uma elétrica também, porque elétrica sofre menos. Porque pode acontecer a crise que for, sem energia ninguém fica, não tem como ficar. Mas olha só o que aconteceu com a Taesa, que é a empresa que a gente vai trazer aqui, em 2015. Ela vinha antes da crise cotada ali por volta de R$ 21,00. E aí caiu para R$ 15,50 em janeiro de 2016. Olha só, R$ 15,50 em janeiro de 2016. E em julho de 2016, ela já foi para R$ 25,90. Então olha só, os números estão aí, a história está aí para comprovar. Então onde você consegue um ganho patrimonial expressivo como esse tão rápido? Eu te digo, é investindo em boas empresas nas crises. Mas a gente não vai ficar aqui só em 2015, na Dilma, na crise política, não. Agora a gente vai para a pandemia, ver o que aconteceu com essas mesmas 3 empresas na pandemia e o que rolou depois. A pandemia, todo mundo lembra, ela começou a aparecer ali em março de 2020. Então, em janeiro de 2020, antes da pandemia, Itaú estava cotado ali a R$ 34,21. E aí a pandemia se instalou em março. Em abril, um mês depois, Itaú caiu para R$ 18,78. Olha isso. Ele estava R$ 34,00 em janeiro, aí veio a pandemia que parou o mundo, obviamente. Em março, em abril, Itaú caiu para R$ 18,78. Hoje, em 2025, Itaú está na casa dos R$ 37,00. Então, você já pensou se você tivesse comprado Itaú a R$ 18,00 5 anos atrás? Você teria dobrado o seu patrimônio aqui em 5 anos. Além de receber todos os dividendos. Estou falando aqui de cotação só. Vamos para Petrobras. Petrobras, em janeiro de 2020, ela estava custando R$ 28,45. Em março, ela caiu para R$ 13,30. E hoje, 2025, 5 anos depois, ela está R$ 30,38. R$ 30,38. Isso porque caiu, porque ela chegou a R$ 41,00 recentemente. Então, olha só, isso aqui são dados históricos, isso aqui aconteceu de fato. Então, quem ficou com medo de comprar lá na pandemia, perdeu essa grande valorização de R$ 13,00 para R$ 30. Agora vamos aqui para a nossa elétrica, vamos ver o que aconteceu com ela. Taesa em 2020, em janeiro, ela custava R$ 31,44. Em março, ela caiu para R$ 25,47. Ela caiu pouco, porque de fato as elétricas são menos afetadas porque todo mundo ficou em casa, ficou consumindo energia elétrica, mas mesmo assim teve uma queda considerável. Quem comprou Taesa a R$ 25,00, tá vendo ela hoje aí a 35. Mas e aí, você conseguiu perceber? Eu trouxe isso aqui para você, essas 3 empresas de setores diferentes, e te mostrei aqui como elas estavam antes da crise e para onde elas foram no meio da crise e o que aconteceu depois. E nessas 2 crises bravíssimas que a gente teve, tanto no governo Dilma, com vários escândalos de corrupção vindo à tona aí todo dia, como a pandemia que parou o mundo, que a nossa geração nunca viveu algo desse tipo, nessas 2 crises o resultado foi o mesmo. As empresas vinham bem antes das crises, caíram, obviamente, quando a crise se instalou, e conforme a crise foi se atenuando, foi passando, essas empresas vieram se recuperando, recuperaram o patamar anterior e depois se valorizaram muito mais. Então é isso aqui, não tem como fugir disso. Quem teve o sangue frio de comprar no meio do olho do furacão, viu em poucos anos aí o seu patrimônio se multiplicar. E falo para você, você até pode investir na bolsa nos momentos de normalidade. Você vai ter um resultado bom. Não tem nada melhor do que investir em ações, fundos imobiliários, na minha opinião. Eu que venho da locação de imóveis, eu comprava imóvel para alugar, para ter essa renda passiva, posso te falar com propriedade que com os números que a gente tem, com o resultado que a gente tem aqui em ações e fundos imobiliários, comprar imóvel para alugar é perder dinheiro, salvo raríssimas exceções, a não ser que você tenha comprado um imóvel de leilão que você pagou muito barato por ele, pagou um preço baixo, e aí a relação ali entre capital investido e retorno muda um pouco. Aí talvez a alocação chegue próximo ali do resultado que você teria com uma carteira de ações e fundos imobiliários. Mas em condições normais, você comprar um imóvel no mercado por R$300 mil e colocar para alugar, eu te garanto que você tira muito mais em ações e fundos imobiliários, sem contar o potencial de valorização. Mas enfim, se você quiser multiplicar o seu patrimônio rápido, e esse rápido que eu falo pode ser 2 anos, 5 anos, 8 anos, eu não sei quanto tempo a crise leva para passar.
Ninguém sabe. Mas quando eu falo rápido, eu tô falando mais rápido do que o caminho normal. Então se você quer multiplicar o seu patrimônio mais rápido, você tem que comprar nas crises. No meu ponto de vista, hoje a bolsa tá muito barata. A gente está vivendo uma crise também. Não da mesma magnitude de 2015 com a Dilma, nem da pandemia. Obviamente que não. Mas hoje o clima de incerteza, em função dessa instabilidade política e tudo mais que vem acontecendo no mundo, está muito grande. E se tem uma coisa que o mercado não gosta, é de incerteza. Nesses momentos de incerteza, os grandes investidores, eles fazem um movimento chamado de voo para a segurança. Eles saem dos ativos de mais risco, que atualmente aqui é o Brasil, para ir para os ativos de menos risco. Eles migram lá para o dólar, para a renda fixa, etc. Inclusive, a bolsa caiu nesses patamares aí, tanto em 2015 como em 2020, justamente por conta dessa incerteza. E tanto em 2015 com a crise da Dilma, quanto em 2020 na pandemia, ninguém fazia ideia do que viria depois. E aí todo mundo sai para se proteger e as coisas boas aparecem aí baratas. E aí são nesses momentos que surgem as grandes oportunidades, que podem levar aí o seu nível patrimonial para um outro degrau, para um outro patamar. Agora, regra absoluta, atenção máxima nisso aqui. Quando eu digo se aproveitar nesses momentos de crise, são se aproveitar de ações boas, de qualidade. Grava isso aqui é muito importante, porque nesses momentos de crise, você vai ver as ações porcarias ali extremamente baratas. Isso é sedutor, mas cuidado, não se arrisque não, sempre as melhores ações, as melhores de cada setor. Fundos imobiliários, os melhores sempre, os maiores com as melhores gestoras, porque gestão para fundo imobiliário é muito importante. Se é muito importante para a empresa, para fundo imobiliário, então... E se você parar para reparar, esse é o momento que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo um momento de oportunidades fortíssimas hoje. Faz um exercício, pega as ações aí que você gosta, volta uns 2, 3 anos para trás e você vai ver que o preço está próximo. Tem muita boa ação extremamente descontada, boas ações baratas, lucrativas, dando sopa aí no mercado, meu amigo. Importante você se aproveitar desse momento, fazer uma boa carteira com boas ações, pagando barato, que daqui a pouco, quando o mercado andar um pouquinho, você vai dar um salto legal. Bom, mas agora me diz você, o que você tá fazendo aí, cara? Tá investindo agora? Você tá esperando as coisas se acalmarem? Se tiver esperando se acalmar, me explica por quê, me conta o seu racional, pra gente trocar uma ideia sobre isso aqui nos comentários. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, toca o sino aí na boa, deixa aquele like também na parceria se você puder, pra gente seguir trocando essa ideia riquíssima que pode te ajudar bastante nesses momentos aí de indecisão. Abração, tamo junto e até a próxima.